Hoje, então, vamos nos preparar para o que está por vir. Eu acho que talvez seja o período mais desafiador, né, depois da cirurgia, a gente passar por um período de festas, porque a gente não está falando só do Natal e Ano Novo, a gente está falando de tudo aquilo que engloba, né? Tem um encontro, uma confraternização, um amigo secreto, né? As pessoas querem se encontrar, querem se rever, né, com mais frequência nesse período do ano. E para muita gente, às vezes, é a primeira oportunidade de sair de casa, de participar de um evento, de ter contato com maior quantidade de comida, de bebidas, né, depois da cirurgia. Então, eu quero entregar algumas ferramentas aqui para que essa participação, né, esse movimento de estar junto, de confraternizar, não seja um sofrimento e seja mais fácil para fazer boas escolhas e continuar bem. Então, vamos ao trabalho, tá? Primeira coisa que eu queria esclarecer, assim, né, e que vocês sempre lembrassem, é que depois da cirurgia a gente precisa se reintegrar. É importante participar, estar perto de um grupo, né, estar com as pessoas que você gosta. Isso ajuda muito, né, no processo de não se sentir sozinho e não se isolar. Então, as festas, elas não são um problema, né? Elas são um momento de reunião, elas são um momento de confraternização que faz parte da vida e que, principalmente depois de uma cirurgia como a bariátrica, é importante ter amigos, ter familiares, ter pessoas por perto que estão com você, te dão força, te motivam, né? Acompanham o seu processo. E muitas vezes a gente esquece que a chave de tudo, né, de um bom sucesso da bariátrica, de um bom relacionamento com a comida ali, né, é esse movimento de se entender o que que eu gosto de comer, é mais doce, é mais salgado, né, o que que eu quero consumir nesses eventos, se preparar para isso, né, de uma forma mais programada. Então, esse sucesso ali de um evento, o não passar mal, não se sentir mal, né? Ai, não quero fazer exagero, não quero ter dor, né? Não quero ter dumping. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre hipoglicemia, coisas negativas que podem acontecer quando se passa do limite, né? Como não passar desse limite, como evitar o desconforto e poder se sentir bem também nesse processo, né? Tudo vai começar com uma cabeça mais leve, uma cabeça mais alinhada com esse processo. E essa mentalidade, né, gente, ela não nasce do nada, né? Nossa, eu tô leve, vou conseguir ir para qualquer festa, qualquer evento. É uma programação, né? É uma coisa que a gente vai instalando ali no nosso dia a dia, no nosso comportamento. E o que eu acho de mais importante é o seguinte: não compensar todo excesso, todo exagero, toda restrição absoluta, isso vai gerar sempre uma ansiedade, um estresse desnecessário. Então, eu vou sair, eu não preciso ficar 12 horas em jejum, eu não preciso no outro dia ficar sem comer nada, cortar meus carboidratos, né, fazer nenhuma mudança drástica, porque o meu corpo ele sofre, né, com essas transições. Se eu faço um exagero, uma restrição, eu sempre vou ter ali um corpo que está tentando se virar com o processo, né? Nossa, eu saio dos altos e baixos. E é um dos motivos, por exemplo, que a gente pode ter reganhos de peso porque uma hora restringiu demais, outra hora exagerou demais, né? Então, essa não compensar é um ponto importante. E aí, se eu não vou me restringir, também não vou exagerar, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma programação para o meu dia, né? Eu vou comer dentro do meu normal. O que que é esse meu normal? Eu vou entender que eu posso tomar um café da manhã nutritivo, eu posso fazer um almoço na minha casa, se eu vou ter uma confraternização à noite, que é numa pizzaria, por exemplo, né? Como que eu posso ir dentro da minha rotina, trabalhar com o meu normal até o momento do evento, até a minha saída, né? Para que eu não tenha várias saídas no mesmo dia, vários exageros de uma vez, tá bom? Então, esse único evento não vai ser responsável pelo seu reganho de peso, por perder o seu processo, né? Para quem tá bem no comecinho, às vezes tá 3, 4 meses ali da cirurgia, tem muito medo. Então, é importante ter essa cautela, mas sair de casa, ver pessoas, conseguir participar minimamente é bom e vai te fortalecendo também para poder participar, sair, não ter medo, aprender novas escolhas. Então, antigamente eu comia um salgado frito. O que que eu vou escolher agora quando eu estou no meu pós-cirurgia, né? A gente vai sempre buscando ali novas alternativas e conseguindo se organizar um pouquinho melhor também nas escolhas, né? Sem deixar de participar, mas com um movimento diferente, tá?
Então, essa mentalidade, né, eu considero que ela vai nos capacitando para fazer uma escolha consciente. O que que é uma escolha consciente? Eu pensei para fazer, eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo, eu não ajo por impulso, eu não vou no efeito manada, porque todo mundo fez, né? Então, eu vou pensar assim: tá bom, eu quero esse doce, ou eu vou comer só porque está ali na mesa? Porque todo mundo está comendo, ou porque eu estou exposta aqui há muito tempo, né? Quando a gente começa a fazer essas análises, a gente consegue tomar alguns caminhos. Muitos pacientes me falam: Isa, eu prefiro muito mais o doce. Então vamos diminuir o salgado, vamos comer alguma coisa às vezes em casa, né? Para você chegar bem, tranquila, sem tanta fome e poder aproveitar esse doce. Vamos entender quanto de doce, perto do que esse doce pode entrar para evitar o mal-estar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então é uma coisa que não era um hábito às vezes, né? Pensar sobre o que está ali, se eu quero comer ou não, se esse consumo vale a pena. Nossa, será que é isso que eu quero mesmo? Eu quero tomar um sorvete hoje ou eu prefiro esperar um outro momento para eu consumir uma outra sobremesa que eu gosto mais, né? Eu brinco que é como se a gente tivesse um cartão de crédito com um limite. Então, às vezes eu tenho a oportunidade de tomar um sorvete hoje, e aí amanhã eu tenho um bolo, e aí daí 2 dias eu tenho uma torta, e depois de 3 dias eu vou ter o aniversário. Então, poxa, será que era aquele dia, aquele momento o mais imperdível? Ou eu gastei minhas cartas ali, gastei a minha ficha, tá? Então, a gente tem que entender que o corpo é novo e as escolhas estão em processo. Não é porque eu operei que agora eu não vou errar nunca mais, que eu preciso saber tudo, que as minhas quantidades são perfeitas, que eu não posso viver o reganho. Eu estou num movimento para entender esse corpo novo, essa nova mente, né? Essas novas estratégias. Então, tenham paciência também com vocês e se permitam viver. Deixe eu ir até esse evento, ver o que eu sou capaz de fazer. Se eu tô bem, eu não tô bem ainda. Não consigo estar num evento com 300 pessoas e ter que escolher minha comida. Não me sinto confortável por ter feito a cirurgia, quero comer um pouco menos e tô num ambiente com muita gente, com muita pressão social. Isso é importante entender, que às vezes a gente não vai participar agora e vai participar daqui 2 meses, né? Vai ter um grupo de pessoas, de amigo, de familiar que a gente vai se sentir melhor, tá? Então, saber disso ajuda muito a conseguir efetuar o que vocês querem, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero comer bem, mas se eu estou num ambiente que não me favorece, que eu estou muito exposto, que eu sinto essa pressão, eu acabo falhando, né? E às vezes um grande medo é assim: ai, meu Deus, o que que eu vou comer, né? Então, numa situação de ceia, numa situação de aniversário, numa situação pizzaria, qualquer lugar que você tiver, a gente sempre vai tentar incluir proteínas, sempre que possível. Como que eu posso fazer isso na pizzaria? Com uma pizza que tenha frango, que tenha carne, que tenha algum tipo de proteína já no recheio, né? Isa, eu posso comer antes de ir? Se eu não sei muito bem como vai ser a pizzaria, o que vai ter disponível, sim, faz um prato pequeno, às vezes come um ovo cozido, uma fruta, um iogurte, só, né, faz um pequeno lanche para não chegar desprevenido. Isso é muito importante, porque nem sempre você vai ter essas disponibilidades, né? Eu estou num evento, às vezes eu não tenho ali uma salada, um vinagrete, um tomatinho, né, umas entradas que me ajudam. Mas às vezes eu tenho e eu não estava sabendo usar. Por exemplo, num churrasco. Muitas vezes tem uma salada, tem um vinagrete, tem alguma coisa ali que pode te ajudar na dieta e estava passando batido antigamente. Então agora eu posso comer o pão, mas eu vou comer o vinagrete, eu posso comer a carne, mas eu vou comer uma mandioca, uma batata cozida. Que mais que eu posso compor esse meu prato que vai me ajudando a ter repertório? Para que eu tenha moderação no carboidrato, pensando que o carboidrato pode aumentar a glicemia, é o que pode atrapalhar mais o bariátrico, principalmente no comecinho, né? Nos primeiros meses, que ainda é mais comum de sentir uma possibilidade do dumping, de uma hipoglicemia. Então, se eu tenho um pratinho para montar ou uma mesa de coisas para pegar, eu vou buscar fazer uma combinação de itens. Alguma coisa que pareça com salada, com legume, com um aperitivo mais leve, uma fruta, né? Depois eu vejo se tem as proteínas que eu preciso consumir. Então, seja um ovo, seja a carne, seja o frango, o que eu tenho disponível ali, para ter moderação nos carboidratos. E também, uma coisa que às vezes eu vejo que passa batido é a questão das gorduras. Não foque só na farinha, só no pão, só nas massas.
para poder se orientar. Preste atenção também na gordura. É um item que é frito, tem muito queijo, tem molho, molho pesto, tem castanha, né? Qual que é a composição daquele item? Porque a gordura pode ser mais difícil de digerir. Alguns pacientes já tiveram retirada da vesícula, então eles sentem um pouco mais, né, essa digestão mais lenta, esse alimento mais pesado. E aí é uma coisa que a gente pode acabar, às vezes, com o evento ou criar um mal-estar por causa de um detalhe pequeno. Quando a gente se prepara, a gente já evita isso, tá? E também, pensando no conjunto, né, em mesas de aperitivo, situações reais de festas, vocês podem fazer porções pequenas e fazer pequenas pausas. Então, eu vou até uma mesa, experimento alguns itens, sento, como, respiro, dali meia hora, uma hora, eu pego uma outra porção. Não é um dia normal que você vai comer a cada 2, 3 horas, é um dia festivo, mas comer menos, fazer pausas, né? Poxa, eu vou repetir um negocinho que eu gostei. Evita aquele exagero de uma vez só, que realmente pode ser o que pesa, o que gera mal-estar, uma mastigação muito rápida, né? Uma certa ansiedade ali no comer, que pode dar alguma consequência negativa ali no processo, tá? Então, pensar nos ingredientes, olhar tudo que tem disponível, evitar chegar com muita fome, né? Isso vai garantir que a participação seja mais tranquila, tá? Uma coisa que a gente precisa ter atenção e que às vezes acaba sendo negligenciada, né, são as questões das bebidas, principalmente alcoólicas. Então, o que que a gente vai considerar numa situação de evento? Que o álcool, ele é absorvido de uma forma diferente depois da cirurgia. Quem já tem mais tempo de cirurgia, que já teve essa oportunidade de consumir, já deve ter percebido, né? Que a impressão que se dá, né, de uma ressaca ou de uma tontura, né, de um certo mal-estar, às vezes é com pouca coisa, né? Uma cerveja, um drink pequeno, ele já gera uma resposta ali, né, metabólica diferente de uma pessoa que não fez a cirurgia. Por isso, o risco de se desidratar ou ter uma hipoglicemia, né? Perceber esse mal-estar de uma forma diferente é grande. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, que a nossa recomendação é que nos primeiros 6 meses, sempre que possível, evite consumir bebidas com gás, né? Que acabam dilatando um pouquinho mais o estômago, deixam uma saciedade ali maior. E o álcool, por causa da caloria, por conta dos componentes e por conta do risco de mal-estar. Ah, Isa, tudo bem. Só que agora a gente vai passar por um período de mais eventos. E para muita gente vai acontecer a exposição ao álcool. Então, nessas situações, faça uma exposição pequena. Então, eu vou pegar meia taça, um terço da taça de vinho, um dedinho, vou fazer um brinde, vou participar, mas com uma consciência melhor. Tá? Eu vou tomar uma caipirinha, um drink, sempre coisas com adoçante, sempre que possível, nada de açúcar, nada de xarope, que além de ser pesado, pode realmente acabar gerando esse risco de hipoglicemia ou de dumping, né? Sempre se hidratar, chega bebendo água, consome o álcool bem com moderação, intercala com um pouquinho de água também. Não estar em jejum, que isso é muito grave também. Às vezes a pessoa fala, não, porque eu quero beber, então eu não vou comer. Muitas vezes isso acontece depois da bariátrica, né? Aí o que acontece? A resposta pós-álcool é pior ainda, né? Com o estômago vazio e pode ter consequências muito sérias, tá? Então, fazer um planejamento, ver onde é imprescindível participar, o que que você quer beber, se está sendo feita uma pressão ou se você quer mesmo essa participação, né? Se é um desejo seu, para conseguir participar, né? Sem estresse e entendendo seus novos limites. Quando essa bebida vai aparecer, qual é a nova quantidade, se faz sentido, se perdeu a vontade, né? Se tem o desejo, isso vai gerando um novo equilíbrio ali nas coisas também. E aí a gente entra também para falar um pouquinho sobre o dumping, que eu sempre quero que vocês lembrem que não é só relacionado a carboidrato. Então, pode ser um alimento muito gorduroso, pode ser um suco, uma bebida que tenha uma quantidade alta de carboidrato, né? O fato de eu mastigar pouco e comer uma carne mais pesada pode me gerar essa sensação, né? Então, se eu vou percebendo ali uma tontura, suor, náusea, palpitação, pode estar acontecendo essa situação do dumping, para quem nunca viveu. E como que a gente previne? Então, evitar doce, evitar beber líquido, porque a gente come, bebe, e às vezes não vai perceber o limite, vai acabar passando do limite e o estômago fica um pouco mais sensível, não consegue digerir tudo que tem ali e começa essa sensação de mal-estar, tá? Então, quantidades muito altas,
mais gordura, mais açúcar, o álcool, coisas pesadas podem gerar essas sensações. Se a porção é sempre pequenininha, você mastiga direito, tem muita boa chance de não passar mal, tá? Comer mordidas grandes, mastigar muito rápido, pode fazer com que um alimento simples, como um pão de queijo, uma tortinha, uma coisa, né? Não nada muito elaborado, mas gere um desconforto, porque caiu muito rápido no estômago, a digestão foi muito difícil e o corpo acaba se sentindo mal, tá? Então, o que a gente tenta, principalmente no comecinho, é criar algumas regrinhas dentro do possível, né? Ah, eu vou comer uma sobremesa, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer uma torta. Eu consigo comer alguma coisa antes? Eu jantei, eu comi um arroz com carne, eu comi uma batata e um frango. Tem alguma coisa de jantar, um aperitivo pequeno que foi servido antes, né? Uma salada com frango, alguma coisa assim, um omelete. Para quê? Para que esse doce não caia direto no estômago em jejum. Para que o corpo não tenha esse esforço grande de digerir só o açúcar, muito carboidrato só de uma vez, tá? E sempre façam testes. Come em casa, experimenta algumas coisas que você compre e leve para casa as primeiras vezes, né? Primeira vez que eu vou comer um brigadeiro, primeira vez que eu vou comer um bolo de festa, teste em casa, para que não passe mal, não se sinta desconfortável fora de casa, não crie esse medo, uma ansiedade desnecessária, tá? Para que vocês possam realmente aumentar a lista de coisas que gostam, né? Participar numa boa, tá bom? A hipoglicemia também às vezes gera dúvida, né? Hipoglicemia reativa, que a gente chama, que na verdade é a gente come às vezes muito carboidrato, muito açúcar, a glicemia sobe e depois de umas 2, 3 horas ela tem uma queda repentina, né? Então confunde às vezes com dumping, mas ela vai acontecer de 1 hora a 3 horas depois que comeu carboidratos, né? Então, eu comi um doce, eu tomei um copão de suco, eu comi um pão, uma massa, muita quantidade de carboidrato, depois de 1 a 3 horas pode acontecer essa descida, tá? Da glicemia, que também gera esses sintomas de sentir um pouco mal, uma moleza, uma fraqueza, né? Então, sempre que possível, não começar pela sobremesa, usar as proteínas, né, a nosso favor, as fibras sempre que der, uma salada, um legume, fruta, né? O ovo e queijo, que são fáceis também para produzir um aporte de proteína de um jeito rápido e prático, tá? Não pular a refeição, que é o que eu falei lá no comecinho. Às vezes vai ter uma festa, um evento, a gente tem a impressão que tem que ficar em jejum um tempão, que precisa se privar, se restringir para depois curtir. E isso não é legal, tá? Isso pode facilitar o mal-estar ali e gerar uma consequência negativa. E não é um hábito novo que a gente quer que seja instalado. A gente quer que vocês tenham um consumo no dia a dia, uma alimentação saudável, balanceada e saibam sair da rotina e consigam comer uma massa, uma pizza, tomar um sorvete, participar sempre que puderem, né? E é importante ter alguma coisa na sua bolsa que vocês já sabem que pode ajudar a melhorar esse mal-estar. Então, geralmente, uma fruta seca, uma bananinha passa, uma ameixa, um damasco, alguma barrinha, né, e que seja um pouquinho mais doce, paçoquinha, uma castanha, às vezes com um pouquinho de sal também melhora um pouco o bem-estar, porque é uma queda, né, que a glicemia baixa e precisa entrar, às vezes, alguma coisinha ali, um pouquinho de carboidrato, pode ser um suquinho, uma coisa de tomar também, para melhorar esse desconforto. Geralmente volta rápido, né, mas não esperar tempo demais passando mal, sempre buscar uma ajuda ali o mais rápido possível, tá? E aí a gente vem também para essa questão da mentalidade, né? Que foi o foco hoje. Então, poxa, eu vou me preparar para ir para o evento, né? O que que eu quero comer, o que que eu gosto, quem são as pessoas que vão estar lá. As pessoas sabem que eu operei, tem alguém lá que pode me ajudar, que vai me apoiar, que não vão ficar perguntando, né? É sempre legal ter uma pessoa referência, né? Que tá ali para te dar a mão, para te dar um apoio, falar, pô, que legal que você tá tentando, que você tá mudando, né? Que você está vivendo um outro processo. Por quê? Porque é muito desafiador você chegar num grupo que está comendo muito, bebendo muito e quer te pressionar a fazer o mesmo, né? A gente precisa estar preparada para poder se posicionar com leveza. Então, olha, eu tô no meu ritmo, daqui a pouco eu experimento, obrigada, agora eu não quero, né? A gente tenta ir desviando ali das ofertas, da pressão, para que não fique uma coisa ruim, você acabe cedendo, né? E também não precisa ficar se justificando, né, em relação à sua escolha.
olha, eu estou escolhendo aqui o cardápio com calma, eu estou pensando, né? Ter alguém que às vezes possa dividir o prato com você, a sobremesa, né? Ou alguma coisa que você queira experimentar. Para aquela pessoa que está mais próxima, às vezes você vai falar, olha, meu estômago mudou. Eu tô comendo mais devagar, né? Para mim é importante dar essas pausas. Eu vou experimentar algumas coisinhas aqui num pratinho e depois eu repito, pode ficar tranquilo, para que fique cada vez mais fácil estar em grupo, conviver, ter o seu social, que eu já falei, é muito importante, né? Às vezes a gente se isola fazendo dieta e o bariátrico ainda mais, né? Por sofrer alguns preconceitos, por ter alguns desafios pela frente. Então, não deixem isso acontecer com vocês. Se apoiem com aquela pessoa que é sua amiga, que é parceira, aquela pessoa da família que sabe da sua cirurgia, que te entende, né? Porque isso faz muita diferença para poder se sentir confiante ali no processo, né? E conseguir ir se inserindo, conseguir fazer mudanças, né? Viver as festas de outro jeito, né? Então, o que eu gostaria que vocês levassem aqui, né? Como que a gente vai buscar essa leveza para comer, perder esse medo de participar, né? Então, assim, antes do evento, eu vou fazer aquilo que eu já sei que é bom. Eu vou me hidratar, eu vou comer saudável, eu vou incluir proteína sempre que der, né? Então, eu vou fazer um ovo no café da manhã, o queijo, leite, iogurte, whey, aquilo que você já está acostumado. Vai fazer um almoço, não precisa ser nada elaborado. Pode ser um omelete, pode ser um franguinho desfiado, pode ser uma carne ali que você já tenha congelado para ir se preparando. E depois que passar a festa ou o evento, retomar o quanto antes para o seu eixo. Isso é muito importante. Nossa, Isa, eu fui no evento, eu achei que eu belisquei um pouco a mais, eu bebi uma coisa que eu não queria, eu provei dois doces, eu queria ter comido um só. Tá tudo bem, você se expôs, você tentou, você fez uma investida ali e gerou aprendizado. Retoma agora para sua rotina as coisas que você está acostumado a comer e beber. Vai fazer seu exercício, porque isso mantém a cabeça boa, a cabeça ligada, a cabeça, né, disciplinada. Descansa. Nossa, ontem eu bebi, comi, não foi legal, não estou me sentindo bem. Tá tudo bem. Sai para caminhar, volta, descansa uma horinha ali, assiste uma série. Mas essa leveza, ela vem de uma cabeça que está alinhada, de uma mente que entendeu que a bariátrica não é um dia, não é um mês, né? Que isso é um ano. É um processo que vem se construindo tijolinho por tijolinho, tá? E que as festas, gente, eu falo assim, né, para os pacientes, todo ano tem Natal, todo ano tem Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, as festas se repetem. Então, o que que é aquilo ali? É um encontro, são pessoas, são momentos, é uma descontração, é um relaxamento. Então, não foquem só na comida. Pensem no que tem de gostoso para comer, que tem gostoso para beber, mas quem vocês querem ver, o lugar que vocês querem ir, conhecer, a música, tudo que tem no conjunto que gera bem-estar. Não é o óbvio, tá? Não é o comum. Ah, todo mundo vai fazer isso? Não. O foco da maioria vai ser na comida. Mas se vocês querem um resultado diferente, então tem que começar a traçar um caminho diferente, né? Do que a maioria está fazendo. E vai ficar muito mais leve. Poxa, eu comi o que eu gosto, eu bebi um negócio que eu gosto, encontrei pessoas legais, me diverti, foi gostoso, voltei para minha casa sem aquela sensação de peso, de culpa, de mal-estar, de cobrança, né? Vocês vão ver como esse caminho vai ficando mais sólido. E aí o próximo evento melhora e o outro também. E aí você já não está mais vivendo o reganho, está participando, está fazendo amizades e as coisas vão se encaixando muito, muito melhor, tá? Então, eu espero que tenha feito sentido essa conversa de hoje para vocês, que cada dia vocês consigam usar um tijolinho, então, alguma informação, essa percepção, se eu estou saciada, se eu quero mesmo, se eu gosto de determinado alimento, tem coisas que a gente demora para voltar a comer, né? Depois que opera. Então, eu nunca mais comi macarrão. Eu quero ver como que é essa experiência. Nossa, Isa, faz muitos meses que eu não tomo sorvete. É uma coisa que eu gosto, que eu quero ver. Vai ser um sorvete pequeno? Vai ser um sorvete sem açúcar? Qual que vai ser a primeira investida para ir traçando um novo caminho, um novo relacionamento com esses alimentos? Tá bom? Vamos partilhar. Me contem. Vou deixar gravadinho aqui para todo mundo que não pôde comparecer, tá? Já vou salvar